Olá, turma querida. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos agora com a nossa aula de número 7. Nesta aula, vamos continuar tratando de métodos na história. Agora com um texto sobre história local, de Pierre Gaubert. E como mencionei na aula anterior, vamos iniciar tratando de estabelecer a diferença entre a microhistória e a história local. Porque, em certa medida, há ainda uma confusão entre uma coisa e outra. E a ideia é justamente estabelecer a distinção entre ambos. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, a aula de número 6, a microhistória ela tem a ver com a aproximação, né, da análise, ou seja, não o distanciamento da análise de algum fenômeno social. Esse distanciamento está no campo da macrohistória, né? Mas sim uma aproximação do fenômeno a ser estudado. Então, uma redução da escala de observação. Então, nesse sentido, essa escala de observação ela é reduzida para, através de um indivíduo, de um grupo de indivíduos, você estudar a experiência social de cada um, sendo que essa experiência social ela permite, então, inserir esse indivíduo em tempos e espaços com o objetivo de analisar coisas importantes dentro da questão histórica ou do problema histórico que se levantou, né? É inserir essa experiência dentro de uma experiência social mais ampla. Então a microhistória ela opera desta forma. A história local ela é bem diferente. Ela é o estudo de um local, uma cidade, uma aldeia ou um conjunto de aldeias, ou até mesmo uma cidade de médio porte, de modo que é algo local, circunscrito. E, claro, ao estudar esse local, então o foco recai nas leis locais, nas instituições, na religião, nas relações sociais estabelecidas e circunscritas naquela localidade. Então, a história local, além de você demarcar o local, você estuda as coisas que acabamos de mencionar nas dimensões delas, né? Então veja que é muito diferente da microhistória. E essa distinção ela é importante fazer. Então vamos para o texto do Pierre Gaubert. Mas antes de ir para o texto, eu gostaria que vocês observassem essa distinção, que essa distinção ela foi feita também por um historiador chamado José da Assunção Barros, que trabalha na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele tem algo a nos dizer sobre essa distinção, né? Num curso que ele promoveu virtualmente, ligado ao LEPET, que é o laboratório que ele coordena. Então vejam o que ele diz sobre a distinção da microhistória e da história local. Porque o conceito por trás da microhistória é o de escala. Escala de observação. É você lidar com diferentes escalas de observação. Mais próxima, mais afastada
São diferentes escalas de observação. A macrohistória geralmente estuda com um olhar mais distanciado, a escala mais afastada. O microhistoriador aproxima o seu olhar historiográfico e utiliza uma escala mais aproximativa, como se estivesse usando uma lente de aumento historiográfica, digamos assim. Então, é uma metáfora. Então, é essa a característica da microhistória. Mas seja a história local ou a regional, de um lado, ou a microhistória de outro, ambas são abordagens naquele campo de critérios de classificação que eu defini mais anteriormente. Porque elas se referem a dois fazeres historiográficos diferentes. Num caso da história local, você elege o seu local de observação e você está interessado nesse local. Na história regional também, você define uma região e se interessa em verificar como essa região compõe contrastivamente com outras regiões. Então, tem outras possibilidades que poderíamos ter conversado aqui sobre história regional. Mas o local e a região são a base da história local e da história regional. Mas já a microhistória, não. O que a define mesmo é a escala de observação mais aproximada que você utiliza. É uma outra abordagem. Num caso, o meu fazer histórico está definida pela escolha de um espaço. No outro caso, da microhistória, a minha abordagem historiográfica está definida pela escolha de uma escala de observação, no caso mais aproximativo. Então, está claro a diferença entre a microhistória e a história local. Então vamos para o nosso texto do Pierre Gaubert sobre a história local. Um primeiro aspecto a considerar. Em geral, num primeiro momento, os personagens que fizeram a história local se debruçaram sobre as tradições locais, folclore, também se debruçaram sobre um conjunto de fatos tido como heróicos, célebres, personagens também de destaque no âmbito local, que eram destacados, enfim. E os documentos que permitiam falar sobre isso eram documentos oficiais, em geral documentos de fundação da cidade, documentos de datas, né, comemorativas e justificativas dessas comemorações, né? Também, né, uma série de correspondências desses personagens ilustres que eram então utilizadas para justamente levantar a vida dessas pessoas e a importância dessas pessoas para a cidade, para a localidade, enfim. Então, em alguns casos, essa história local, ela é inclusive apologética e memorialística. O Pierre Gaubert vai dizer que, inclusive, no primeiro momento, a história local, ela deu espaço a uma série de narrativas, né, inclusive imprecisas, mas também que acabavam destacando em demasia, né, um ou outro personagem, como aquele personagem condutor da história daquela localidade, né? Esse tipo de história local foi feita há tempos, né? Não é nenhuma novidade e ainda hoje ela é feita também, né? Se nós considerarmos, por exemplo, os municípios do estado do Amazonas, inclusive a sua capital, Manaus, nós vamos encontrar neles sempre alguém conhecido, né, na cidade por ter produzido algo sobre ela. Talvez um primeiro escrito ou um primeiro escrito mais
mais volumoso sobre a cidade, mas com as características que a gente acabou de mencionar, né? Em Lábrea se tem, em Coari se tem, em Tefé também. Quem não conhece, por exemplo, a obra do professor Protásio Lopes Pessoa, né? Quer dizer, ela se enquadra dentro de uma história local, nessa perspectiva que a gente acabou de mencionar. Inclusive tem uma monografia defendida no curso que buscou fazer uma análise crítica da obra do professor Protásio Lopes Pessoa, né? Análise crítica não tem nada a ver com desmerecimento, muito pelo contrário, porque aqueles que escreveram no primeiro momento a história de uma dada localidade, esse personagem tem uma importância fundamental, porque ele traz na sua obra informações importantes que muitas vezes já não constam, né, no acervo. Documentos desapareceram, ou desapareceram no sentido de não terem sido preservados, ou se perderam em algum processo ocorrido, né, ou pelo tempo eles se deterioraram, enfim. E algumas obras de história local trazem informações, portanto, preciosas que já não existem. Então veja a importância, né? Só que para ser uma obra de história local dentro de uma perspectiva de história científica, então é necessário utilizar as ferramentas, né, da oficina de Clio. É necessário seguir algumas questões, dentre elas a elaboração de hipóteses, a identificação da documentação, a crítica interna e externa dessa documentação, o recorte, né, feito e justificado, a metodologia expressada de uma forma clara, como você está fazendo aquele trabalho. Muitas vezes isso não vem nessa primeira perspectiva de história local. Muitas obras de história local, por exemplo, são memórias, inclusive. Outras são basicamente transcrições de documentos oficiais, quer dizer, o personagem que escreveu essa obra foi até o arquivo e reescreveu, digamos, copiou alguns documentos e publicou, ou reelaborou uma narrativa em cima desses documentos e publicou como história local. Então aí você não tem análise, né? E por aí vai, de modo que a história local no primeiro momento ela foi se dando dessa forma e até hoje ela ainda é feita. Ela teve muito sucesso, ela foi escrita durante séculos em diversas regiões do globo. Acabamos de dar o exemplo aqui, por exemplo, da região amazônica, né? Do estado do Amazonas mais especificamente. Entretanto, no século XIX, a história local ela foi desprezada, e ela foi desprezada por todo um processo que surgiu para afirmar a história enquanto uma disciplina científica, ou seja, as regras e procedimentos necessários para tornar a história científica no século XIX acabou colocando a história local à margem. Ela foi desprezada, não é? Mas na segunda metade do século XX, a história local ressurge, e ressurge por conta de novas motivações e novos significados, e que nós vamos agora apresentá-los, né? Então, um primeiro ponto a destacar nesse sentido é a diferença entre local e lugar. Local, como já está dizendo, é qualquer local. Inclusive, alguns historiadores, como o próprio José da Assunção Barros, brinca dizendo assim: pegue um globo, gire e pare com o seu dedo. Pode parar em qualquer local, inclusive no deserto do Saara, onde não existe, por exemplo, cidade, né? Ou então em qualquer outra região do globo que não tenha nada. Aí ou numa cidade, mas é um local. O lugar já é diferente.
o lugar, ele pressupõe uma ligação, inclusive afetiva, né? O lugar, ele em geral é o local onde a pessoa passou algum tempo, desenvolveu algum sentimento, alguma relação, seja de amizade, de vizinhança, de trabalho, enfim, e que tem uma certa afetividade por aquele local. Então, é dizer, o lugar, ele envolve isso, o local não. Então aí nós temos a diferença entre lugar e local, né? Então, em geral, uma história local, o que está por trás dela é esse conceito de lugar, né? Então, um primeiro elemento hoje que motiva a certos personagens a fazer uma história local é a afetividade com o lugar, com aquela localidade, né? Então, recuperar aquela história, a história das pessoas que estão presentes e que contribuíram para a configuração, inclusive paisagística, mas também social daquela localidade, por exemplo, para quem tem algum tipo de afeto, realiza esse estudo, né? Mas não é só pela afetividade também, porque a história local, pelo fato de ela ser circunscrita a uma localidade e tratar daquela localidade de uma forma quase que total, então ela permite, a história local, testar concepções mais gerais da história. Então muitos fazem a história local para dizer, olha, aqui aparece algo que numa visão mais ampla da história não aparece. Na história, por exemplo, do Brasil, se você foca numa dada localidade, ali você pode ver questões que numa história mais geral do Brasil, essas questões não aparecem. Certas relações não são foco, não é? Elas não são foco porque elas estão invisíveis, elas não aparecem. Então, daí você tem a importância da história local também. Nós podemos até dar 2 exemplos concretos nesse sentido. Eu anotei aqui um exemplo do texto do Pierre Gourbet, que ele diz o seguinte, nesse aspecto da história local, testar concepções mais gerais de história. Ele vai dizer que na época medieval havia uma oposição entre uma nobreza hereditária e uma nobreza adquirida, né? Quer dizer, uma oposição, um choque, né? E a tese de Jean Meyer sobre a Bretanha vai demonstrar o inverso, né? A tese de Meyer vai dizer, por exemplo, que membros do parlamento da Bretanha eram descendentes das famílias nobres mais antigas, que também administravam a justiça na província. Então, quando ele defende essa tese e demonstra através de documentos, através de uma história local, ele acaba quebrando essa ideia de uma oposição incondicional entre a história hereditária e a história adquirida, né? O Pierre Gourbet vai dar vários exemplos nesse sentido no seu texto, mas são exemplos franceses. Nós podemos pegar aqui, por exemplo, um exemplo nacional, não é? Nós podemos pegar um exemplo nacional. Nós podemos pegar aqui um exemplo nacional. Sobre a escravidão. Numa discussão mais geral, na história do Brasil, não se costuma, por exemplo, dizer acerca dos escravos na Amazônia. Muito pelo contrário, se justifica que era uma região distante, que não houve plantation, por exemplo, então não havia possibilidade de ter escravos, porque essa atividade econômica nessa estrutura ela foi feita no Nordeste brasileiro, onde havia a possibilidade de uma monocultura, de uma exportação, onde as rotas
né, do tráfico, essas rotas passavam, né, então era possível empregar os escravos africanos nessas plantações, e na Amazônia não. Porém, quando nós saímos dessa visão mais geral e focamos numa história local, né, então vai lá na Amazônia, ou se pensar numa cidade de Belém, na história local, então Belém, nós vamos ver que ali há, né, a utilização de mão de obra escrava. E se nós também focarmos em outra localidade, mais no Amazonas, também há a utilização de escravos. Então, quer dizer, a história local testa essas histórias mais gerais, né, demonstrando muitas vezes coisas que ali não apareciam, ou coisas que ali eram ditas, melhor dizendo, coisas ditas, mas que não correspondiam àquela realidade local. Então, olha a importância da história local, né? Cabe dizer também que a história local, em geral, ela se confunde com uma história regional. Mas a história regional, a diferença está justamente na questão de que a região ela engloba localidades. A região ela é maior do que propriamente uma história local, mais de cidades, de pequenas vilas, né? Então essa é a diferença de uma história regional para uma história local. Podemos dizer assim que a história regional ela engloba várias histórias locais, por exemplo. Outro aspecto é a exploração de fontes que ainda não foram trabalhadas, ou seja, as fontes inexploradas, porque tais fontes possibilitam, inclusive, olhar para o local e perceber outras dimensões estas que não foram ainda alvo de análise, e com isso ampliar essa história local integrando essas outras dimensões, né? Então as fontes inexploradas elas são também importantes, toda localidade tem, e eu diria até mesmo uma releitura das fontes que já foram trabalhadas, porque muitas vezes tais fontes, mesmo as oficiais, elas foram lidas de uma forma e foram então utilizadas para compor uma dada explicação histórica sobre uma dada localidade. Porém, se nós formularmos questões outras e começarmos a dialogar com essas fontes numa releitura delas, à luz das questões outras que elaboramos, então podemos dar uma nova interpretação para aquela localidade, para fenômenos daquela localidade. Isso também é importante dizer. E um último aspecto é que, em geral, a história local ela trata de grandes personagens, grandes nomes, de destaque da região, né? E que agora a história local ela busca as pessoas comuns, os processos históricos em que as pessoas comuns contribuíram, né? E isso é muito importante. Então, diversos grupos presentes naquela localidade, indígenas, afrodescendentes, mulheres, trabalhadores, etc., agora também passam a fazer parte de uma história local. Então veja que a história local ela avançou. Não é mais aquela história local que foi desprezada no século XIX. Aquela história local memorialística, apologética, com mitos fundacionais ou coisas do gênero, né? Mas é uma história local com novos significados, onde você tem o interesse pela história local, o interesse a partir da afetividade, a partir da possibilidade de testar, né, para verificar se certos fenômenos ali são particulares, né, e testar então as concepções mais gerais de história, as fontes inexploradas que trazem novas dimensões para serem analisadas, novas dimensões sociais, e por fim as pessoas comuns que contribuíram
de forma significativa para o desenrolar histórico local, o processo histórico local. Então veja, agora, essas novas motivações, demandas e significados da história local. Então, história local, ela é um método e que nós também podemos, então, utilizar. Veja, diferente da microhistória.